Muito bem, galera, estamos aí com mais uma aula de física. Já começamos realmente a física falando do movimento, que é o que vamos estudar aí na mecânica, toda a parte do movimento, né? Por enquanto estamos na cinemática, estudando o movimento sem se preocupar com as causas, se ele vai parar ou não, né? Só estudar o movimento em si. Depois vem a outra parte. Vamos lá então para a nossa aula de hoje? Olha aí, ó. A nossa aula fala sobre o movimento uniforme ainda, né? Só que nós falamos que é o movimento uniforme. Movimento é quando o corpo muda de posição, o carro, a pessoa, o objeto, né? Muda de posição com o passar do tempo em relação ao referencial. Uniforme é quando essa mudança possui a velocidade, é essa mudança de posição com o passar do tempo, ela se mantém constante. A velocidade se mantém constante. E vamos explicar o que é uma velocidade negativa, né? A transformação de unidades e o gráfico também distância-tempo. Velocidade-tempo e distância-tempo, tá? Então hoje o movimento uniforme vamos falar sobre os gráficos. A parte gráfica que representa, na verdade, tá aí os gráficos, né? Que eles, na verdade, vão representar matematicamente o evento, o fenômeno, né? Estudado. Então, no movimento uniforme, o gráfico velocidade em função do tempo, isso aqui a gente lê, é uma função, aqui é a função linear de x, velocidade em função do tempo, tá? É uma reta paralela ao eixo dos tempos. Se o movimento é uniforme, a velocidade não varia. Isso aqui é uma reta em que as posições estão variando, mas a velocidade não pode variar. Então ela tem que ser uma reta paralela ao eixo dos tempos. Então tem que ser uma reta paralela, porque ela não pode. Se for uma reta assim, porque a velocidade, se aqui nós tivermos a velocidade, ela está variando os valores. Aqui o tempo, né? Desculpe, e aqui a velocidade. A velocidade está variando com o passar do tempo. Então, sendo paralela, a velocidade tiver um valor de 10, aqui é 10, 10, 10, 10. Enquanto você tiver, vai ser o mesmo valor. Então, como que você encontra a distância? Utilizando a área fornecida. Você pega aqui a área que você tem, né? Nós vamos mostrar direitinho. E aí essa área vai te dar a distância. Distância, velocidade vezes tempo, né? Então o gráfico da velocidade em função do tempo aqui está em quilômetros por hora e o tempo está em horas, né? Então você vai encontrar uma distância em quilômetro, porque o H corta com H. Fica só o quilômetro de distância. Se essa distância percorrida pelo corpo durante um certo tempo é equivalente, aqui é equivalente, opa, desculpa aí. Opa, espera aí, professor, voltar aqui. É equivalente ao valor que nós temos. A caneta escorregou aqui e foi para o lugar errado, pessoal. Então, olha bem, quilômetros por hora, nós temos aqui uma velocidade qualquer, né? E essa velocidade, no caso aqui, nós temos uma velocidade de 60 km por hora, tá aqui, as medidas em quilômetros por hora, e tem um gráfico. Durante, digamos aqui, se eu quisesse essa velocidade, eu quisesse até 5 horas, numa velocidade de 60 km por hora, até 5 horas de tempo, com a distância percorrida, se eu ando 60 km a cada hora, na primeira hora eu ando 60, mais 60, mais 60, mais 60, mais 60. É só multiplicar por 5, né? 5 vezes 6, então daria 300 km. A área é base vezes altura. Se você multiplica um retângulo base vezes altura, você encontra a área da figura. Essa área equivale, esse valor aqui é correspondente, né? Equivalente à distância percorrida. Então, nós falamos que a distância percorrida pelo móvel é de 300 km. Se ele manter essa velocidade de 60 km por hora durante 5 horas de movimento. Então, um gráfico, através da área, você pode descobrir a distância se o gráfico for da velocidade em função do tempo, ok? Isso te dá a distância.
Olha, um automóvel ele se move em uma estrada de tal forma que o gráfico da velocidade em função do tempo seja como da figura. Nesse caso, ele não está se movendo com a velocidade constante o tempo todo, né? Então, qual a distância percorrida pelo automóvel, né, em 4 horas? Na primeira hora, ele está com a velocidade de 30, depois ele aumenta a velocidade e passa durante 2 horas, que de 1 até 3 horas são 2 horas, né? Não é porque o 2 está aqui não. 3 menos 1 aqui, te dá 2 horas. Durante 2 horas com a velocidade de 90 e depois, durante mais 1 hora, que 4 menos 3 é 1, ele está com a velocidade de 60. Então ele varia essa velocidade por certos tempos e aí você tem que encontrar a distância em cada gráfico, nesse primeiro, depois no segundo e depois no terceiro. Não pode fazer junto. Não tem uma fórmula, tem que montar, né? Dá uma equação direta. Você tem 3 retângulos, faz cada retângulo um de cada vez. Então precisamos encontrar a distância percorrida em cada um dos 3 trechos e encontrar os resultados parciais. E depois só somar. Aqui ele andou tanto, depois tanto, soma e pronto, tá? Primeira distância, né? 30 vezes 1. 30 vezes 1. Então, ele percorreu 30 quilômetros. Em seguida, no segundo trecho, ali, ó, outro retângulo, base vezes altura, 90, agora a altura aqui, 90, e aqui é 2 horas, não por causa desse 2 aqui, é porque de 1 até 3 nós temos 2 horas, né? Podia ser de 4 a 6, daria 2 horas também, e tem um 5 no meio, não 2, tá? Andaria 180 quilômetros. E aí, no último trecho, nós teríamos, então, ele 1 hora só aqui e uma distância de 60 vezes 1. Andaria 60 quilômetros, 60 quilômetros por hora e cada hora 60 quilômetros. Portanto, agora a gente soma as 3 áreas, né? As 3 distâncias percorridas em cada instante e temos, então, a distância total percorrida. Isso quer dizer que durante 4 horas, na primeira hora andando a 30 km por hora, nas 2 horas seguintes andando 90 km por hora, e na outra 1 hora seguinte andando 60 km por hora, ele vai andar durante 4 horas, vai percorrer uma distância de 270 km, ok? Então, pessoal, vocês percebem aí, o que vocês percebem? Que nós temos, na verdade, a distância percorrida, como a velocidade é constante em determinados trechos, aí você faz de cada um separado, depois soma. Bem simples, bem tranquilo. Lembrando que as melhores áreas para se encontrar em gráfico é retângulo e triângulo. Tem o trapézio, mas você pode transformar um trapézio em 2 triângulos, um retângulo, um retângulo e um triângulo, depende do formato do trapézio. E aí você pode fazer 2 vezes. Pode também, se você quiser acumular equações, se tiver habilidade de saber triângulo, retângulo e, no caso, o trapézio, você pode fazer também, não tem problema nenhum. Dividir em retângulo e triângulo é bem fácil. Retângulo, base vezes altura. Triângulo, base vezes altura dividido por 2. Pronto, bem simples, ok? Então vamos lá. 2 equações que você utiliza desde que começou a estudar aí, né? No ensino fundamental também. O que é uma velocidade negativa? Por exemplo, negativo é você pegar os números positivos, olha bem, você tem um número aí 30, 20, 10, 5, 0, menos 5, menos 10, menos 15. Agora, um automóvel, como é que ele diminui a velocidade? Você está freando. Então ele está a 40 km por hora, aí você freia. Aí para 30, 20, 10, 5, 2, 1, 0. Quando ele zera, parou o carro, tem como continuar zerando a velocidade? Parou, acabou a velocidade. Então não tem como continuar freando. Não adianta, você pode frear, mas o carro não muda a velocidade continua 0, 0, 0, 0. Pode pisar lá no freio e ficar pisando, vai continuar 0. Não tem como ter menos 1, menos 2, menos 3. Então, por que aparece às vezes num exercício, numa atividade, a questão do menos 10 km por hora. É isso que nós vamos ver agora. Vamos voltar lá? Então, presta atenção que a velocidade não pode diminuir mais do que 0.
Então, os números são sempre positivos. Então, quando um corpo se desloca em uma trajetória, nós convencionamos um dos sentidos do movimento como sendo positivo. E aí o outro sentido é negativo, na trajetória. Olha bem, a nossa trajetória, nós falamos que, no caso aqui, nós temos aqui todos os números para cá, um pouco, a partir daqui que você segue seu movimento, nesse sentido é positivo. Mas aí, vamos supor que aqui nós temos aqui uma cidade e aqui tem uma outra cidade, né? Vamos colocar aí Porto Velho e aqui vamos colocar Vilhena. Então nós temos Porto Velho e Vilhena. Se o automóvel sair de Porto Velho e vai para Vilhena, aí vamos falar assim, vamos estudar que os carros estão saindo de Porto Velho e indo para Vilhena. Então a gente vai dizer que todos os carros que estão indo de Porto Velho para Vilhena, vamos pegar a própria BR-364 aí, que é muito famosa para nós aí, né? Corta o nosso estado e liga Porto Velho a Vilhena. O sentido de Porto Velho para Vilhena vai ser positivo. Todos os carros com as velocidades que você colocar vão ser todas positivas. Só que aí nós sabemos que carros vão para Vilhena e carros de Vilhena vêm para Porto Velho. Os carros que estiver vindo de Vilhena para Porto Velho, que é o sentido contrário à trajetória que nós resolvemos adotar como esse sentido, todos eles vão ser negativos. Isso que é velocidade negativa. Está em sentido contrário à trajetória adotada pela gente no estudo. Quando você vai fazer um estudo, você adota um sistema. E você diz que de Porto Velho para Vilhena é positivo. Todos os carros que estiverem em sentido contrário vindo de Vilhena para Porto Velho, eles estão em sentido contrário e têm velocidade negativa. Só isso. O menos na velocidade diz que está em sentido contrário à trajetória adotada pelo estudo. Se você diz que de Cacoal para Ji-Paraná, duas cidades aqui do nosso estado, né? Elas é o sentido. Então os carros que vão ser todos positivos, de Cacoal para Ji-Paraná. Os carros que forem de Paraná para Cacoal vão ter a velocidade indicando negativo. Negativo só diz que o sentido do móvel está percorrendo sentido contrário à trajetória que você decidiu. E você, para estudar, você tem que ter uma referência. A sua referência vai de tal lugar para tal, positivo, esse sentido. O sentido contrário é negativo. Só isso, pessoal, tá bom? Então vamos lá. Falando assim, parece que a coisa é, né? O outro sentido, então, será considerado negativo. Simples, ó. De boa, tá? Ok? Então, olha bem. Nós temos aí, escolhendo o sentido, né? Ó, positivo, indo para lá, o Bolívia. Se tivesse vindo, negativo. Quando ele vira para cá, ó, ele já está fazendo, andando de ré e virando para cá, ele está em sentido contrário, tá bom? Então, só um movimentozinho aí para vocês perceberem. O sentido positivo adotado, mas o carrinho está virado para o outro lado. A não ser que ele andar de ré. Se ele der ré, o carro vai continuar indo para lá. Aí ele continua positivo. O ré não tem nada a ver com o sentido da trajetória. Nesse caso, o carrinho está virado para cá, se der ré, sabe que o carro com a ré ele faz o sentido oposto que está apontado o motorista, não a trajetória, né? Aí seria positivo. Mas acelerando no sentido, indo em velocidade no sentido das outras marchas, para cá nós temos então negativo, positivo para lá e negativo para cá. Simples. Então tem um sentido, né? Olha aí, ó. Ele está com uma velocidade negativa. Por que a velocidade negativa? Porque ele está andando, está se movimentando em sentido contrário da trajetória estabelecida por nós. Tá bom? Quando o móvel movimentar em sentido contrário ao sentido adotado, você que adota, você que diz, para a trajetória, a velocidade será negativa. Só isso, pessoal, não existe como parar mais do que depois de parar. Bom, vamos ficar bastante atento nas unidades de medida, isso é muito importante. Pois em alguns casos é preciso transformar antes de começar a resolver a atividade. Está em quilômetros por hora, o tempo está em minutos. Não pode resolver horas e minutos. Está em quilômetros por hora,
a distância lá está em centímetro, não pode quilômetro e centímetro, tá bom? Um exemplo, se a velocidade de um corpo vale 30 km por hora, nós falamos que corpo na física é qualquer objeto, qualquer coisa, né? 30 km por hora, e você deseja calcular a distância que ele percorreu, este corpo, durante um tempo de 3 horas. Então já sabemos que a distância é velocidade vezes tempo, vezes a variação de tempo, intervalo de tempo, né? 30 km por hora vezes 3 horas. Corta o H, 30 vezes 3, 90 quilômetros. Beleza. As unidades estão todas aqui, o tempo aqui da velocidade é horas, o tempo é horas. Agora, olha bem, nós temos aqui metros, minuto e segundo. Olha bem, não podemos mais, ou tudo em segundo ou tudo em minuto. Pode ter minuto? Pode. Não é o sistema internacional, mas pode. Mas se o valor da velocidade for, por exemplo, 60 metros por minuto, e o tempo for t igual a 15 segundos, a operação não poderia ser realizada, pois as unidades de medida do tempo são diferentes. Olha bem aqui, que nós temos aqui 60 quilômetros por hora, agora 30 metros por minuto. Certo? E o tempo de 3 horas passou a ser segundos. Presta bem atenção que nós mudamos as unidades de medida do mesmo exercício para você perceber a diferença, tá bom? Então, o tempo aí agora mudou. Não posso fazer direto igual eu fiz lá, só jogar na equação e pronto. Então, metro por minuto está bem destacado aqui e 15 segundos. 1 minuto, nós sabemos que são 60 segundos. Então, a gente pode fazer essa transformação, olha bem. Nós temos duas soluções possíveis, né, maneiras. Tem outras, duas, usando só essas unidades aqui. Primeira, sabendo que 1 minuto é 60 segundos, então nós temos aqui 15 segundos e 60 segundos. Peguei os 15 segundos que estavam lá e transformei em minutos, só dividi por 60. Deu 0,25 minutos, né? Menos de 1 minuto, cara. Minuto é 60, o 15 é 0,25 minutos de 1 minuto. Então, eu colocando a velocidade em metros por minuto e o tempo em minuto. Transformei os dois em minuto. Claro que vai cortar 1 minuto, né? E aí, basta multiplicar os 60 por 0,25. Deu 15 metros. Percorreu 15 metros, certo? Agora, vamos ver uma outra maneira. Presta bem atenção. Sabendo que 1 minuto são 60 segundos, vai ficar o quê? 60 metros por minuto, 60 corta com 60, vai ficar 1 metro por segundo. 60 metros por minuto é igual a você andar 1 metro por segundo. A cada segundo, você vai andar 60 metros em 1 minuto, que são 60 segundos. Certo? Então, corta ali, já cortei, né? A velocidade de 60 metros por minuto é o mesmo que andar 1 metro por segundo. Você anda 60 metros em 1 minuto. E aí, colocando na equação agora, tudo segundo, vai cortar o segundo. E aí, 1 vezes 15, olha bem, a resposta foi a mesma. Se você transformar tudo em minuto, dá 15 metros. Se transformar tudo em segundo, dá 15 metros. Então, pessoal, você não pode fazer a equação direto, certo? Tem que transformar. Mas se você transformar uma ou outra unidade, de tal maneira que fica as duas na mesma unidade, matematicamente ali na equação, o resultado será o mesmo. Tá? Claro que quilômetros por hora e hora não tem nada a ver com metro por minuto ali. A gente trocou para mostrar que quando as unidades são diferentes, é necessário fazer 60 metros por minuto, não são 60 quilômetros por hora. Só trocamos. O primeiro exercício, o segundo nós trocamos as unidades para mostrar quando a gente precisa transformar ou não. No primeiro exemplo não precisava. No segundo já precisava, porque as unidades, no caso ali, estavam diferentes, tá? Na segunda maneira de fazer, podia fazer de duas maneiras, ou tudo em minuto ou tudo em segundo, que eram as duas que divergiam, certo? Vamos lá então.
Acho que entenderam bem aí o exercício, né? Viram que realmente tem uma relação. Então, a transformação de quilômetros por hora por metro por segundo já foi passado para vocês, né? Não esqueça. Olha aí, quilômetros por hora. Então, nós temos aí metro por segundo. Vamos acompanhar. A gente sabe que quando vai de quilômetros por hora para metro por segundo, você divide por 3,6. E quando é metro por segundo para quilômetro por hora, você multiplica. Vou falar uma coisa para vocês aqui, não é verdade matematicamente. Quilômetros por hora e metro por segundo não fazer uma conversão de tal maneira que seja a mesma velocidade. Mas como a gente tem uma ideia de quilômetros por hora é uma coisa maior que metro por segundo, a gente tem essa ideia. Mas se você tiver, no caso aí, 90 km por hora, é a mesma coisa que 25 metros por segundo. Então não são maior nem menor, são iguais, tá? Mas a gente tem a ideia de que isso aqui é maior. Então você tem que dividir para transformar numa coisa menor. E do menor tem que multiplicar para transformar numa coisa maior. Só na ideia. Então para você não esquecer quando dividir, quando multiplicar. Mas quando você faz essa relação, se você tiver 90, aqui vai ser 25. 90 dividido por 3,6 vai te dar 25. Essas duas são iguais. 90 km em uma hora é o mesmo que percorrer 25 metros em um segundo, tá? Mas para você não esquecer da ideia de que isso aqui é maior. Quilômetros por hora e metro por segundo dá a ideia de que é menor. Então, quando você quer voltar para cá, divide. Quer ir para lá, multiplica. Para dar um jeitinho de você não esquecer, né? A gente precisa ter algumas coisas na mente da gente, mesmo que não seja corretamente, só para lembrar de algumas coisas, quando dividir e quando multiplicar, tá bom? Então, as grandezas diretamente proporcionais. Já viram isso no fundamental, mas vamos dar uma ideia para você relembrar direitinho. As grandezas diretamente proporcionais. O que é uma coisa diretamente proporcional? É quando você aumenta uma coisa, aumenta outra coisa, né? Por exemplo, eu preciso, vamos supor, vou fazer um bolo, eu quero fazer um bolo de um certo tamanho, utilizo vários ingredientes, mas eu utilizo 1 quilograma de trigo e mais os outros ingredientes, né? Não sei a receita aí, quantos bolos, quantos ovos, etc e tal, açúcar, sal, beleza. Quero fazer um bolo o dobro de tamanho, eu dobro os ingredientes. O trigo de 1 quilograma passa a 2 quilogramas, os ovos, todos os outros ingredientes, também eu dobro, porque eu quero fazer o dobro. Eu quero aumentar o tamanho do bolo, eu tenho que aumentar a quantidade de ingredientes. Se eu quero fazer de 2 quilos, 2,5 kg, 2,5 kg. Então, 2,5 kg. Então, eu vou pôr 2,5 vezes de ingrediente, né? É a proporção que você vai fazendo conforme o tamanho vai acontecendo, certo? Você quer fazer uma camisa para uma criança de 6 anos, né? Então, tem um garotinho de 6 anos, vai fazer uma camisa para ele. Você gasta a quantidade de pano. Se você tiver um maior, uma criança de 10 anos, você gasta mais pano. É proporcional ao tamanho dessas pessoas, é proporcional à quantidade de pano que vai fazer uma camisa. Isso é ser diretamente proporcional. Aumentou uma coisa, aumenta a outra proporcional. A proporção vem do que você vai fazer. Vamos lá então. Ó, um automóvel deslocando de uma estrada reta com uma velocidade constante de 20 metros por segundo. Usando a relação, eu tenho que a distância é velocidade vezes tempo, né? Bom, podemos calcular a distância percorrida, que ele percorreu, né, o móvel, para diversos valores de tempo. O tempo vai passando, como a velocidade ela não muda, a velocidade não muda, né, pessoal? Porque é constante, ó, a velocidade não muda. Mas só que o tempo vai passando. No primeiro segundo, ele vai andar 20 metros. No segundo segundo, a distância do início não é mais 20, é 20 mais 20, já são 40. A terceira é 20 mais 20 mais 20, já são 60. Quer dizer, o tempo aumenta,
a distância aumenta proporcional. Por que proporcional? O tempo está aumentando de 1 em 1 segundo. A distância está aumentando de 20 em 20 metros. Por isso que eu falei que é a questão da proporcionalidade. Não é que aumenta a distância 20 e o tempo 20. Não é. Proporcional para o tempo e para a distância. A distância também aumenta conforme o tempo aumenta. Só que o tempo está aumentando de 1 em 1 segundo e a distância de 20 em 20. Tá? Aqui nós temos a tabelinha, ó, mostrando direitinho o tempo. No início, distância 0. É que o carro passou, acionei o cronômetro e aí nós vamos medir. Tem as estacas lá, né? Para cada 1 segundo, nós sabemos que no primeiro segundo vai estar 20 metros, depois 40, 60, 80 e 100. Essa diferença aqui de cada 1 segundo e a distância percorrida em cada 1 segundo é que me dá o que nós chamamos de velocidade. A velocidade é essa relação da distância e o tempo, certo? Então, olha bem, um gráfico, podemos montar o gráfico, onde colocamos a distância desse lado e o tempo desse lado, certo? Olha aí os números, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 20, 40, 60, 80 e 100. Aqui diz que 0, quando passa, olha bem, pessoal, se você marcou uma trajetória, aqui você está lá, tem uma estrada, tem uma árvore, ó, quando ele passar aqui, eu estou aqui, quando o carro passar, por que quando passar? Porque ele está em velocidade, esse carro não está parado, está vindo de algum lugar, mas eu quero contar a partir dessa árvore, o que acontece antes não me interessa. Lembra que eu falei sobre o movimento? Não interessa o que está acontecendo, as causas e tudo. Quando ele passar aqui, eu marco o cronômetro. E aí, ele vai passando e o carro vai se dirigindo. Ele já está em movimento, porque está em velocidade. Eu é que vou começar a contar a partir daqui. O que aconteceu antes não me interessa. O meu estudo é a partir desse local. Então, quando a distância for 0, que ele passar nesse momento, eu aciono o cronômetro começa a contar. O tempo antes não interessa, a distância antes não interessa. Onde estava esse carro? Não importa. Nós estamos estudando o movimento a partir desse ponto. Por isso que às vezes fica meio confuso, que é onde eu, que sou a pessoa que estou estudando, aquele movimento, aquele fenômeno, quero começar. Onde e quando? Eu que determino. Quando eu falo eu, é qualquer pessoa, você também, claro, né? Cada um que está fazendo é que determina, ok? Vamos lá então. Olha que o carro já estava em movimento, mas quando eu falei, aqui é o início da minha trajetória, a partir daqui, acione o cronômetro. Então, olha aqui, ó. A gente faz o quê? Um pontinho 0 e 0, que nós temos aí x e y, né? Aqui seria o nosso x, na nossa matemática lá, e o y, né? Então, um ponto 0 e 0. A gente sabe que em 1 segundo ele vai chegar lá no 20, ó. Então vai ter outro pontinho. Quando tiver em 2 segundos, ele vai estar lá no 40. Tem mais um pontinho, ó. Quando tiver em 3 segundos, olha aqui, nós estamos pegando a tabela, ó. Vai estar em 60, mais um. Em 4, vai estar em 80, outro ponto. Em 5, vai estar em 100, outro ponto. Paramos aí, o nosso experimento foi até aí, até os 5 segundos, nós não tínhamos interesse em continuar estudando esse movimento. Já percebeu que as bolinhas estão numa mesma sequência, inclinada, porque a distância muda, aumenta com o passar do tempo, né? Então, a nossa velocidade é constante, porque ela é uma reta. Essa reta aqui representa a velocidade, né? E uma curiosidade interessante, como com o passar do tempo, os números, a partir da nossa origem, que eu determinei está aumentando, este movimento é um movimento no sentido da trajetória, positivo, não negativo. As velocidades aqui, a velocidade seria 20 metros por segundo, está dando 20 aqui em cada um, 20 por 1, 20 por 1, então 20 metros por segundo é positiva, certo? Então, em qualquer movimento uniforme, a velocidade V é constante, se o movimento for uniforme. Não se preocupe, nós já teremos aula onde o movimento não é uniforme, onde a velocidade não é constante. Por enquanto, a velocidade é constante, estamos estudando uma coisa de cada vez.
A distância D percorrida por um objeto é diretamente proporcional ao tempo que passou durante aquele percurso. Então, esse fato é representado matematicamente pela relação D e T, né, onde o símbolo, esse símbolo aqui, significa proporcional na matemática. Então, a distância é proporcional ao tempo, tá? A gente sabe que D é igual a V vezes T. Como o V é fixo, né, eu poderia na matemática escrever aqui A vezes Y. Isso é a equação de uma reta, certo? X e Y, onde A é constante. É uma constante, um valor. X é igual a... Aqui seria X igual a 20Y, certo? D é igual a 20T. Também a equação seria D igual a 20T. Aqui não usamos X e Y. Pode até acontecer, não tem problema nenhum do X e do Y. Vamos ver ainda quando tivermos distância, medir distância tanto na vertical como na horizontal. Mas o que interessa é que D é distância e T é tempo. O X na matemática é qualquer uma grandeza e Y é qualquer outra grandeza. Em física, esse X é a nossa distância e o T. Vocês vão encontrar em alguns livros isso aqui como S. S é igual a 20, S igual a V vezes T. Pode encontrar. Pode encontrar o X também. X igual a V vezes T. Vocês podem encontrar. S, pela sigla, pela palavra em inglês, que é space, espaço, né? Aí é o S. Então, quando o Brasil teve aí uma grande influência da língua inglesa, usa, às vezes, muitos livros S igual a S0, mais VT, né, mais AT ao quadrado. As equações vocês já viram por aí. Mas D de distância é melhor, S é de espaço. Todos eles marcam a posição de um móvel em determinado local. Continuando, então. Olha aí, ó. Diretamente proporcional, olha aí, o que é isso? Né? Então, uma pergunta, já expliquei para vocês, né? Então agora a pergunta já ficou respondida. Como já vimos, a definição de grandeza está associada a tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Comprimento, tempo, temperatura, massa, preço, idade, qualquer coisa, né? Mesmo aqui na física podemos trabalhar isso. As grandezas diretamente proporcionais estão ligadas de modo que à medida que uma grandeza aumenta ou diminui, a outra também aumenta ou diminui de maneira proporcional. Olha aí, ó, o valor para a instalação do piso comum, R$ 25,00. O metro quadrado. Cada 1 metro quadrado você paga R$ 25,00. Qual o valor para instalar 10 metros? Se 1 é 20, 25, 10 vezes 25. Simples, né? Então, você sabe lá que R$ 25,00 1 metro quadrado. Então, multiplicado os 10 que você quer vezes 25, você vai pagar R$ 250, tá? Então, à medida que aumentamos a área do piso, o valor também aumenta para colocar o piso. E para comprar também, você compra por metro quadrado, né? Em uma gráfica, certa impressora imprime 100 folhas em 5 minutos. Ela já tem essa capacidade de, em 5 minutos, imprimir 100 folhas. Então, como que ela vai gastar para imprimir 1.000 folhas? Olha, se 100 em 5, 1.000 é 10 vezes as 100 folhas, né? Então, 50 minutos, claro. Porque se 1.000, 10 vezes 100 é 1.000, 10 vezes 5 é 50. O tempo que ela leva para imprimir, quanto mais folha, mais tempo. É proporcional, tá? Então, se é 10, também vai ser por 10. Um automóvel percorre 300 km com 20 litros de combustível. Caso o proprietário desse automóvel queira percorrer 150 km, com esse carro fazendo o mesmo trabalho de direção e tudo, quantos litros de combustível serão gastos? Olha, se ele gasta 20 em 300, a distância é a metade. Então, com certeza, o combustível também é a metade. Se você gasta 20 litros em 300, em 150, que é a metade, vai gastar 10 litros. Está fazendo 15 quilômetros por litro. Já dá para fazer essa ideia de velocidade de gasto do combustível. Velocidade de gasto do combustível. 15 quilômetros por litro. É um carro bom, né? Tem um bom motor, né? Para trabalhar aí direitinho e não gastar tanto combustível. A inclinação da reta. A inclinação, como eu falei lá, mostrou o seguinte.
ela vai nos fornecer o valor da velocidade desse movimento. Toda vez que você tiver esse delta aqui, pessoal, na nossa física, esse delta não é o delta lá da matemática. Aqui quer dizer variação, só isso. Delta D, variação do espaço. Variou 20 km, saiu do 10, foi até o 30, mas saiu do 50, foi até o 80, variação. Delta T, intervalo de tempo, variação de tempo. De 5 até 8, 3, variou 3. 5 segundos até 8 segundos, variou 3 segundos. Tá? Inclinação. Essa inclinação te dá as informações, ó. Se você pegar 21, é uma reta, olha lá. Vou pegar um outro intervalo, né? Olha ali. 20 metros por segundo. Ah, não, eu quero um outro intervalo. Pegar o 4. Como é uma reta, esse 4 tem que dar o mesmo valor. Então, 80 dividido por 4, 20 metros por segundo. Isso quer dizer que você consegue, na verdade, ter o valor da velocidade e o valor é constante para qualquer ponto que você fizer. Mostrou aí? Você consegue, tá? Ó, ideal para a estrada ou para a cidade, comece sua viagem sem estresse usando o Adaptive Cruise Control. Como ocorre no controle de velocidade de cruzeiro, também chamado de piloto automático, né? Tradicionalmente, o motorista simplesmente regula a velocidade desejada e para os veículos da Volkswagen, que isso aí foi pegado de um site deles, né? Com câmbio manual, isso é possível para a velocidade a partir de 30 km por hora. Com câmbio automático ou DSG, por outro lado, é possível selecionar a velocidade desejada desde a inércia. Além disso, dentro de certos limites, o motorista pode estabelecer a distância a ser mantida do tráfego à frente. Então tem um caminhão, você diz para o carro qual a distância que você quer, e aí ele fica controlando, ele não deixa com o sensor você aproximar muito desse carro. Se ele frear, você vai frear também. O carro faz isso. Interessante esse sistema. Não tem só na Volkswagen, não. É porque aqui foi citado, porque foi tirado do site deles. Supondo o automóvel utilizando o ACC citado no texto e utilizando o sistema inteligente, está aqui, o Adaptive Cruise Control, de cruzeiro, também conhecido piloto automático, tenha sido configurado para uma velocidade de 76 km por hora ao trafegar por uma autoestrada. Você não quer passar disso. E que tenha gerado o gráfico que está aqui, ó. Gerou um gráfico. A partir do gráfico da posição em função do tempo, qual a alternativa que é correta? O movimento é progressivo e retardado, o movimento é acelerado, é progressivo, é retrógrado, é retardado, acelerado. Como a reta é crescente, ele é progressivo, né, pessoal? Ele está no mesmo sentido da trajetória, tá? Então, olha bem, a reta crescente indica movimento uniforme e que o sentido da velocidade coincide com o sentido da trajetória. Por isso é positivo. Logo, o movimento nós classificamos como progressivo, tá? Ok? Então, tá aí, o movimento é progressivo. Bom, pessoal, nós trabalhamos aí a nossa aula, né? Falamos sobre o movimento na mesma trajetória, está no mesmo sentido, e sentido oposto. Quando está no mesmo sentido, a gente fala que o movimento é positivo e ele é progressivo. Se o carro tiver sentido oposto, não importa, a velocidade está aumentando ou diminuindo. Nesse caso, não pode nem aumentar nem diminuir, porque é constante. Então, pode ir no sentido da trajetória ou pode vir no sentido contrário. Em sentido contrário, ele é chamado de retrógrado. Não está diminuindo nada, só está em sentido oposto. É negativo, retrógrado. Sendo positivo, ele, no caso, nós temos o progressivo, tá bom? Então, a aula mostrou mais a questão do momento uniforme, os gráficos. Você vê que a velocidade é uma reta. Tudo que é constante é reta. Se não fosse constante, nós teríamos, então, um outro tipo de curva, tá? Nós temos a parábola, né, por exemplo, utilizada também em matemática para equações de segundo grau. Segundo grau não é mais constante. Primeiro grau é a reta linear, é constante. Toda vez que tiver algo constante, no caso aqui estamos estudando só velocidade constante, vai ser uma reta representada, tá? Então a distância em função do tempo te dá a velocidade e essa velocidade é constante. Mesmo sentido da trajetória progressivo, indo em sentido contrário, retrógrado, negativo. Até daqui a pouquinho que nós temos aí o nosso resumo.